Mas vamos aqui à palavra do Senhor e eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Tiago, a carta que Paulo escreve a Tiago. O capítulo é o capítulo primeiro, tá bem? O capítulo é o capítulo primeiro aqui da carta escrita pelo apóstolo Paulo aqui ao jovem Tiago, tá? Está logo depois aqui do livro de Hebreus. Tiago, o capítulo é o capítulo primeiro, e eu quero olhar com você a partir do verso de número 2, né? Pastor, por que você está falando sobre isso esta manhã? A grande verdade é que todos nós enfrentamos desafios nessa vida, dificuldades, né? A gente pode colocar alguns nomes, né? Eu gosto de uma canção de uma cantora adventista, né? De uma das canções que eu gosto, da Patrícia Romania, né? E ela chama as dificuldades de montanhas, né? E aí na canção ela fala assim: às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti, né? Então, alguns, né, às vezes de forma poética, né, chama de montanha, outros chamam de deserto, mas a grande verdade é que todos nós passamos por dificuldades, por batalhas, por lutas. Um autor ele diz o seguinte, que nenhum cristão atravessa esta vida sem passar algum tempo no deserto. Ou, em outras palavras, sem passar alguns momentos de dificuldade. Quando eu era, eu ainda sou jovem, tá? Mas eu já saí do quadro aí, ainda mais, pastor Jário, porque a igreja deu uma baixada na régua aqui. Antes era considerado jovem até 35 anos. E agora a igreja diz que o jovem vai até os 30 só, né? E eu já passei dos 30, já, na verdade, já passei dos 50, né? Mas eu tive um pastor, pastor Juraci Castro, não sei se algum de vocês o conhece, depois ele acabou indo cuidar de outras áreas da vida, né? Não mais do ministério pastoral, mas algumas lições a gente vai guardando, né? E o pastor Juraci Castro dizia o seguinte: olha, se a sua vida está, eu vou usar as minhas palavras, tá bem? Ele dizia: se a vida está muito fácil, algo está errado. Porque o cristão anda na contramão do mundo. Então, você nada contra a correnteza. Então, essa era a ideia, né? Então, se de repente está muito fácil, algo está errado, né? Esses dias eu vi alguém dizendo o seguinte: olha, o inimigo está quieto demais, né? Então, isso é problemático, né? Mas nós não gostamos das dificuldades. Se pudéssemos escolher. Se eu tivesse a opção de escolher por quais caminhos eu andaria, eu escolheria caminhos tranquilos, caminhos sem lutas, caminhos sem dificuldade. Em outras palavras, assim, um caminho que se a gente pudesse andar só flores por este caminho, mas nós sempre estamos atravessando desertos, nós sempre estamos tendo que subir montanhas, nós sempre estamos tendo que lidar com a correnteza, nós sempre estamos tendo que lidar com as dificuldades. E se abríssemos aqui, olha, nós temos aqui alguns que estão nos acompanhando aqui no Zoom, ou se abríssemos aqui para aqueles que estão acompanhando no YouTube ali, nós teríamos vários irmãos contando ali, quem sabe, das dificuldades que estão passando. Muitos de vocês, né, estiveram na igreja à noite aí, no culto de quarta-feira, e ouviram ali vários pedidos. Vários irmãos manifestaram as suas dificuldades, as suas lutas, né? E eu estou falando para esse grupo aqui esta manhã, e eu tenho a certeza de que cada um de nós estamos enfrentando algum tipo de dificuldade. O grande problema é porque, na maioria das vezes, nós olhamos para a dificuldade que o outro enfrenta e achamos que a dificuldade que o outro passa é pequena. Nós temos isso no nosso coração. Nós temos a tendência de minimizar a dificuldade do outro e, de certa forma, potencializar, né?
ou maximizar as nossas. Não sei se eu estou falando aqui as palavras corretas, né? Mas colocar as nossas de forma maior do que elas realmente são. Eu costumo brincar como pastor, isso é uma brincadeira que eu faço, tá? Eu digo o seguinte, olha, resolver problema dos outros é fácil demais. Então, às vezes alguém liga, pastor, buscando orientação, e eu louvo a Deus, porque nós devemos buscar. Eu também tenho pessoas que eu busco orientação, busco conselho, né? Mas a questão é que quando nós não estamos dentro da dificuldade, dentro do problema, dentro da luta, nós imaginamos que a luta é pequena, mas é porque ela não é a nossa luta. Agora, a batalha que nós travamos, nós sabemos que ela é grandiosa. Mas eu sei que parece tem dias que parece que as dificuldades ainda são maiores, né? Tem momentos que nós passamos, né? Tem situações que nós vivemos que parece que você sai de uma e já está enfrentando outra, né? Esses dias eu sei que já falei isso aqui com vocês. Talvez a maior dificuldade que nós enfrentamos na vida é a perda de alguém que nós amamos, né? Esse dia, por exemplo, aqui uma irmã aqui do nosso distrito, aqui da nossa igreja sede, eu infelizmente na sexta-feira eu estava fazendo o sepultamento da mamãe dela. E no sábado à tarde, no outro dia, eu estava ali fazendo o sepultamento da filha. Imagina que luta, que dificuldade. Que problema, que provação, né? Parece que nem consegue se recuperar de uma e já vem outra, né? E assim por diante. E a gente vai à palavra de Deus, né? Ela nos assusta. Olha o que diz aqui o texto de Tiago, capítulo 1. É lógico que aqui Tiago está tratando de maneira muito específica das dificuldades, além dessas dificuldades normais da vida, essas dificuldades que nós enfrentamos por sermos cristãos, por aceitarmos a Cristo pela fé que nós temos, né? Então ou seja, uma dificuldade dupla, porque ao enfrentarmos as batalhas da vida, muitas vezes elas são potencializadas pela crença que temos. Ao mesmo tempo que nos conforta, em outros momentos, elas podem ser potencializadas no seguinte sentido: você está passando por uma enfermidade e há pessoas que chegam a você e dizem assim: mas você não é cristão? Você não é crente? Por que que você está passando por isso? Você não é crente? Por que que você está vivendo uma dificuldade no seu casamento? Você não é fiel a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas? Por que você está vivendo uma dificuldade financeira? Você não tem entregado a sua vida completamente a Deus? Por que que agora você perdeu o emprego? Por que que você não consegue? Você quer servir a Deus e agora você está enfrentando dificuldade com relação ao sábado, com relação à alimentação. Então você está entendendo que muitas vezes as dificuldades normais da vida, né, que para nós os cristãos, elas são ainda potencializadas por conta daquilo que nós cremos, por conta daquilo que nós acreditamos, porque nós temos um adversário e ele usa pessoas para vir até nós e tornar a situação que já é complicada, já é difícil, ainda mais difícil, mais complicada do que a situação realmente é. Ah, mas você não é pastor? Por que você está passando por isso? Você não decidiu entregar sua vida completamente ao ministério, né? Servir a Deus aí, dedicar 24 horas do seu dia, 7 dias da semana, 30 dias do mês, né? Por que você ainda está passando por isso? Então, o inimigo, ele, além de colocar isso na nossa mente, ele usa pessoas para nos ferir, para nos atacar, para tornar a nossa dor ainda mais aguda, o nosso sofrimento ainda mais complicado. E aí, nesta carta que Tiago, né, está escrevendo, ele diz assim: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Opa! Quem tem alegria em passar por prova? A gente tem hinos, né? Tem um hino que fala, vou passando pela prova, né?
Ele foi de um cantor, né? Infelizmente também ele faleceu. Não sei se ele é o compositor dessa música, um baiano que é irmão Lázaro. E na canção ele disse: Olha, eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Mas a grande verdade é que não é fácil passar pelas lutas, pelas provações e ainda agradecendo. Tiago, a palavra de Deus, diz para nós o seguinte: olha, tende por motivo. Seja motivo de grande alegria, não é apenas alegria, grande alegria, o fato de passarem por várias provações. É lógico que mais adiante ele vai dizer que a provação na nossa vida produz perseverança, né? Mas o fato é que nós enfrentamos, alguns dizem assim, e esse é um texto bíblico, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas a grande verdade, queridos, é que há noites escuras e há dias que são sombrios. Esse é um fato. Há noites que são escuras e há dias que são dias sombrios. Sabe quando tudo está bem e você recebe uma notícia e de repente tudo perde a graça? Uma noite que você tem que passar acordado ao lado de alguém enfermo, uma noite que você passa acordado ao lado de uma família velando alguém ali, um ente querido, ou quando você mesmo perde o seu ente querido e passa a noite acordado. Queridos, então, há noites que são sombrias. Uma noite que nós muitas vezes passamos acordado porque nós não sabemos como que nós vamos resolver aquele problema, como que nós vamos resolver aquela dificuldade. Porque há situações que nos levam a dias extremamente difíceis. E se eu parasse por aqui, você ia dizer, pastor, mas espera aí, você começou esta manhã e talvez eu estou falando para alguém que está enfrentando uma grande dificuldade. Ou talvez estou falando para alguém que conhece, né, e está ao lado, acompanhando uma pessoa que está passando por um momento difícil. Você vai dizer, pastor, mas como que isso me ajuda? Eu quero olhar para o exemplo primário de Davi. Para isso, eu vou convidar você agora nós voltarmos novamente à Bíblia. Aqui nós vamos sair do livro de Tiago e vamos lá ao livro de 1 Samuel, tá bem? Vamos voltar aqui à palavra do Senhor. Vamos agora. Nós sabemos que toda a Bíblia é divinamente inspirada e nós somos aconselhados, né, a buscarmos em toda ela a orientação, a direção. Então vamos a 1 Samuel, o capítulo é o capítulo 27, tá bem? 1 Samuel, capítulo 27. Encontraram aí na Bíblia? O verso primeiro diz assim: Davi disse consigo mesmo: Pode ser que algum dia eu venha perecer nas mãos de Saul, portanto não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. A grande questão é que Davi havia sido ungido rei não por Saul. Davi, apesar de ter sido ungido rei pelas mãos de Samuel, Davi havia sido escolhido como rei de Israel pelo próprio Deus. Foi Deus que levou Samuel à casa de Jessé, e quando foi passando ali os irmãos, ele disse: Não, não é nenhum desses, e manda trazer Davi lá do campo, para que quando Davi entrasse na casa, Davi agora, Deus disse assim: Olha, esse aí. E agora Samuel vem e unge Davi, dizendo que ele seria o rei de Israel. No entanto, quando nós vamos a 1 Samuel, no capítulo 27, Davi havia se esquecido de quem era Deus, de quem havia feito o chamado para ele. Davi, por um momento, se esqueceu de quem estava ao lado dele. Deus havia confirmado aquele chamado. Aquele chamado havia sido confirmado pelo próprio Saul. Porque Saul, quando ele se encontra com Davi, ele diz
que aquele que estava vindo ali era o rei de Israel. E agora então, por um momento, Davi se esqueceu de quem o havia escolhido, de quem era Deus. Olha, vez ou outra eu tiro o óculos aqui é por conta do reflexo, tá? E aí eu acho que fica ruim para vocês aí. Mas então, pastor, onde começa o problema? As dificuldades vêm, as lutas vêm, e quando vêm as lutas, as dificuldades, os problemas, nós temos a tendência de nos esquecermos, e aí seguindo o exemplo de Davi, nós temos a tendência de nos esquecermos quem é Deus. Nós temos a tendência de nos esquecermos quem é o nosso Criador. Nós temos a tendência de nos esquecermos quem disse que estaria conosco. Eis que estou convosco todos os dias. Essas são palavras de Jesus Cristo. As palavras de Jesus foram: eu estou indo, mas eu vou enviar o Consolador, o Confortador, que estará com vocês até o final da história. Então, amados, o primeiro aspecto que eu gostaria de colocar no meu e no seu coração, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das lutas dessa vida, é natural que muitas vezes nós vamos nos esquecer de Deus. Eu já encontrei pessoas que disseram para mim o seguinte, pastor, parece que Deus me abandonou, parece que Deus não me escuta. Esses dias eu estava ouvindo uma canção. Eu já disse isso aqui para vocês, é uma forma que Deus trabalha muito comigo. Deus, ele usa muito a música, né? Acho que por eu gostar de música, de hinos, né? Canções, é uma forma de Deus trabalhar muito comigo. E eu estava ouvindo uma canção, e esta canção, o título dessa canção é Meu Deus e Eu, né? Tem aquele hino no inário lindo, Meu Deus e Eu, mas esse é de um outro compositor chamado Leandro Borges, e na canção ele vai falando sobre isso, e chega um momento da canção e diz assim: olha, parece que Deus não me ouve. Ele diz na canção. E aí vem um outro cantor ali interpretando Deus na canção e diz para ele: Filho, eu estou aqui. Nunca te abandonei, nunca te abandonei. Quando nós estamos em meio às dificuldades, em meio aos problemas, às vezes num leito hospitalar, às vezes numa crise, chorando, às vezes ajoelhada em oração, temos a tendência de imaginarmos que Deus nos esqueceu. E agora Davi não foi diferente com ele. Davi agora disse assim: olha, pode ser que algum dia eu venha cair nas mãos de Saul. Queridos, ele se esqueceu de quem havia feito o chamado para ele. Ele se esqueceu de quem havia dito que estaria com ele. Ele se esqueceu de quem havia protegido ele do ataque do leão. Ele se esqueceu de quem havia protegido ele do ataque do urso. Ele se esqueceu de quem havia ungido ele. Queridos, nós, diante dos problemas, amados, aí agora volta. Veja como agora o verso de Tiago faz sentido. Tiago diz: Amados, tende por motivo de grande alegria passar pelas provações, passar pelas tribulações. Por que que isso gera em nosso coração alegria? Porque em meio às provações é uma das maneiras que eu tenho a certeza, onde eu posso lembrar: Deus está comigo. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez vá te assustar. Alguns de vocês já ouviram isso. É mais fácil, é mais fácil perceber a presença de Deus em meio às lutas, em meio às provas, em meio às batalhas, em meio às dificuldades, do que quando tudo está bem na nossa vida. Muitos de nós, muitos de nós, só fazemos uma entrega completa e total a Deus em meio às dificuldades. Muitos de nós, ou talvez assim, e eu vou não ter medo de falar isso, mas a maioria esmagadora, só buscamos a Deus de forma sincera em meio aos problemas,
em meio às lutas e em meio às dificuldades. Então agora você começa a perceber que elas, as dificuldades, os problemas, elas se tornam bênção de Deus na nossa vida. Porque ao mesmo tempo que nós imaginamos que Deus nos esqueceu, imaginamos que Deus nos esqueceu, as dificuldades expõem a nossa fragilidade. Entendeu isso? As dificuldades expõem nossa fragilidade. E quando nós nos sentimos frágeis, nós estamos abertos para que Deus opere em nós. Por isso, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: quando eu estou fraco, que ele diz? Quando eu estou fraco, é neste momento é que eu estou forte. Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Porque quando eu estou fraco, eu abro mão de mim mesmo. Eu abro mão do meu eu, do sentido de que eu estou no controle, que eu estou cuidando. E agora eu coloco tudo nas mãos de Deus. Eu vejo que eu não tenho como resolver. Então, agora, queridos, Davi, o problema, mas ao mesmo tempo o problema se torna uma solução para Deus. Davi agora concentrou na humanidade. Ele agora disse, Deus, em outras palavras, ele pode dizer, olha, pode ser que algum dia eu venha perecer nas mãos de Saul, por isso eu vou fugir. Ele se esqueceu de que Deus o havia chamado. Ele se esqueceu que Deus havia prometido para ele o trono. A Abigail, quando ela se encontra com Davi, ela confirmou a palavra do Senhor. Se você voltar um pouquinho aqui, olha, no capítulo 25, no verso 30, ela diz assim: E quando o Senhor Deus tiver feito ao meu Senhor todo o bem que falou a seu respeito, e tiver colocado como príncipe sobre todo Israel, ela confirmou o chamado de Deus, mas ao mesmo tempo, Davi se esqueceu da promessa. E você? E eu? Será que em meio às lutas e às dificuldades da vida, nós não temos nos esquecido da promessa de Deus para nós? Será que em meio aos problemas, nós deixamos de nos lembrar que Deus prometeu que estaria conosco? Eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Será que em meio às lutas e às dificuldades, nós também não estamos nos esquecendo que Deus prometeu que enviaria o Consolador, o Confortador, aquele que estaria conosco em todos os momentos? Por isso, nesta manhã, eu preciso te lembrar. Não estou dizendo nada novo para mim nem para você. Nós conhecemos a promessa. Nós sabemos quem fez a promessa. Mas muitas vezes os problemas fazem com que nós nos deixemos levar tanto pelos problemas, tanto pelas dificuldades, que esquecemos quem fez o chamado para nós. Quem prometeu que estaria conosco? Quem disse que nos confortaria? Quem disse que nos consolaria? Quem disse que iria adiante preparar um lugar e quando tivesse tudo pronto, ele viria nos buscar? Então, amados, primeiro passo: você está enfrentando um problema, você está enfrentando uma dificuldade, você está enfrentando uma luta. Lembre-se, quem chamou você? Quem escolheu você? Quem, como o próprio salmista diz, desde o ventre da mãe, era ainda uma substância informe, no Salmo 139, e o Senhor já estava lá. Lá no ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu lá. O mundo nem tinha me visto, eu não tinha visto luz ainda, e o Senhor já tinha me escolhido. Lembre-se disso. Lembre-se quem chamou você. Eu encontro muitos irmãos que desanimam da caminhada cristã, desistem, desistem da igreja, porque alguém
me feriu, alguém me machucou. Não estou falando que isso não seja ruim. Já preguei aqui na sala 57 o quanto é necessário o amor, de vivermos em comunhão com os irmãos, o quanto Deus espera isso de nós, a ajuda mútua nossa como igreja. Mas, queridos, acima de tudo, nós não podemos nos esquecer de quem fez o nosso chamado. Esses dias eu conversava com um colega pastor e a gente falava sobre as dificuldades, mas acima de qualquer dificuldade, eu não posso esquecer que o meu chamado não foi humano, o meu chamado foi divino. Quem convidou você para andar com Cristo, quem levou, apesar de eu sei que houve pessoas que acompanharam você durante esse processo da sua conversão, mas quem te levou até a decisão de entregar a vida a Jesus e viver uma vida foi Deus, foi o Espírito Santo que trabalhou no seu coração. Não esqueça disso, não. Porque se nós nos esquecermos disso, os problemas se tornam grandiosos e eles vão nos engolir. E aí, Davi, quando se esqueceu de que era Deus, ele começou a ter medo de Saul, queridos. Que Deus já havia falado: olha, esse aí eu vou destituir daqui a um tempo. E ele agora esqueceu de Deus e concentrou em Saul, começou a ficar com medo de Saul. E às vezes nós nos esquecemos de Deus ou de quem fez o chamado para nós e nos concentramos tanto no problema que às vezes nós estamos abandonando a Deus por conta dos joios que o inimigo de Deus tem colocado na igreja. Nós estamos desistindo. Nós sabemos que tem joio no meio do trigo. E aí nós esquecemos do nosso chamado e nos concentramos nesses joios que se levantam, que tentam nos dissuadir, que tentam nos desanimar, que querem nos fazer desistir. E aí nós nos concentramos e nos esquecemos de quem nos chamou, de quem nos chamou. Vamos avançar aqui. O verso ainda primeiro diz, tem uma coisa aqui também que nos assusta e deve ser uma lição para nós. Davi diz assim: olha, eu irei, eu vou fugir. O amado, não é você. Quando você foge, é uma decisão pessoal tua, mas não é a decisão de Deus. Ele agora se esqueceu de quem havia chamado ele e ele resolve andar sozinho. Eu vou fugir, eu vou para longe de Deus. Alguns, em meio às lutas, às provas, às dificuldades, eles agora, não, eu vou sair, eu não aguento mais. Estou usando aqui algumas situações que eu, como pastor, acompanho e enfrento. Alguns dizem, não, não tem ninguém na igreja para eu me relacionar, e aí está difícil ficar sozinho. Eu vou sair por aí e vou encontrar qualquer pessoa e vou me relacionar, eu vou para longe de Deus. Ah, não, eu não estou conseguindo não está dando certo, eu conseguir um trabalho onde eu consiga ser fiel a Deus, então eu vou desistir do caminho de Deus e eu vou conseguir qualquer emprego que transgrida a ordem de Deus. Ah, não está dando certo, não estou conseguindo fazer amigos na igreja, na comunidade de fé, então eu vou sair, eu vou abandonar os caminhos de Deus e eu vou encontrar amigos aí fora. E aí nós vamos desistindo. Só que essa desistência, ela não é a escolha de Deus, ela é a escolha humana. Ela é a escolha humana. Davi escolheu humanamente, eu vou para o meio ali, eu vou para a terra dos filisteus. Os filisteus eram inimigo do povo de Israel. O próprio Davi havia derrotado um filisteu, que era Golias, no começo da sua história. Mas agora, nesse momento que ele acha que Deus o havia abandonado, que ele se esquece das promessas de Deus, agora o próprio Davi quer fugir por meio dos filisteus. Só que essa era a decisão dele, não era a decisão de Deus. Cuidado, cuidado, para que os problemas e as lutas desta vida não levem você a andar pela sua própria vontade. Cuidado para que as dificuldades que venham
sobre o nosso viver não nos leve a fazer o nosso próprio querer e a ir para longe de Deus. E como eu conversava com uma irmã da igreja esses dias, visitando ela, ela disse assim, pastor, se já é difícil falar de Deus, imagina se não tivesse Deus. Queridos, e essa é a grande verdade. Tá difícil com Cristo, não vai ser mais fácil sem Ele. Pelo contrário, vai ser mais difícil ainda. Vai ser mais complicado ainda. E por último, e não menos importante, Davi queria fugir. Eu só vou adiantar aqui, mas eu quero te levar para o capítulo 30 de 1 Samuel e o verso de número 4. Os, onde Davi estava indo, diz assim: porém, os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aques e lhes disseram: mande este homem embora, para que volte ao lugar que designou. Ele não deve estar conosco na batalha, para que não se torne nosso adversário no combate, pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria por acaso a cabeças desses homens? O que que eu estou lendo aqui? Que Davi precisou de pessoas que não temiam a Deus, dos inimigos de Deus, para fazer com que ele se recordasse de quem era Deus. Eles disseram: manda esse homem de volta. Ele é do povo de Deus. Manda ele de volta. Manda ele servir ao Deus de Israel. Manda ele de volta para o chamado que Deus escolheu para ele. Manda ele de volta para o plano que Deus o elegeu. Queridos, muitos de nós, e eu estou falando por experiência própria, muitos de nós já fomos advertidos por pessoas que, humanamente falando, nem sequer têm o temor de Deus que nós temos. E às vezes algumas pessoas chegam até nós e dizem: olha, mas você não crê em Deus? Está pensando em desistir? Você crê em Deus e está querendo desanimar? Está querendo parar? E a sua confiança em Deus, onde ela está? E às vezes pode ser, quem sabe, um amigo, um colega de trabalho, um colega de faculdade, às vezes que nos lembra disso. Você está no lugar errado. Uma vez eu estava meio que fugindo do chamado de Deus, né? E eu estava em um local onde eu creio assim que dificilmente Deus trabalharia com alguém naquele lugar. E de repente uma pessoa chegou até mim e disse assim: o que que você está fazendo aqui? E eu olhei assim o ambiente e a pessoa disse assim: você não é o Ideraldo, filho da dona Idelma? A minha mãe, já falei isso aqui para vocês, uma mulher muito cristã, uma mulher temente a Deus. Minha tia Aparecida deve estar aí acompanhando, a tia Fátima, a tia Eurípides, meus familiares, um abraço para todos eles. A pessoa disse para mim o seguinte: eu estava em uma dessas casas de, de prostituição, e a pessoa disse para mim assim: o que que você está fazendo aqui? E, querido, sabe quando a ficha cai assim? Ela disse assim: você não é da igreja? Eu tinha me afastado, eu tinha ali por volta dos meus 18, 19 anos, né? A pessoa que ela também estava naquela vida, mas naquele momento, como Davi foi, os filisteus mandaram Davi voltar, mas naquele momento aquela pessoa foi usada para mandar eu voltar, sabe? E muitos de nós, às vezes, precisamos ser lembrados
quem nós somos, quem fez o chamado para nós. E esta manhã eu estou falando para pessoas que estão enfrentando dificuldades. Eu também estou. Eu também tenho as minhas lutas, as minhas batalhas, as minhas dificuldades. Mas, como eu disse no início dessa mensagem, a maior dificuldade que você enfrenta é a tua, porque você está envolvido, né? E aí tem a questão emocional, tem tudo que está se passando ali. E a palavra de Deus diz para nós que deve ser para nós motivo de alegria passar pelas dificuldades, passar pelas provas. Mas nós entendemos. Por que para nós deve ser motivo de alegria? Porque, amados, é em meio às dificuldades, é em meio às lutas, é em meio às batalhas que enfrentamos na vida, é que somos lembrados de quem nos chamou. Você está lembrando agora? Quem fez o chamado para você? Quem te convidou para essa caminhada ao lado do Cristo? Eu sei que, como eu disse aqui, Deus usou pessoas. Talvez alguns aqui foram um pastor, um missionário, um obreiro bíblico, um comportor, não um irmão da igreja, um familiar, não sei. Mas eu sei que Deus usou pessoas. Mas a questão é que acima da pessoa que foi usada estava o Deus que fez o teu chamado. O meu chamado para essa caminhada ao lado de Cristo, o teu chamado para a caminhada com Cristo, ele não é humano, ele é divino. Então, em meio às lutas, em meio às batalhas, primeiro, lembre de quem chamou você. Segundo, abra mão de fazer a sua própria vontade. A vontade de Davi foi levando ele para cada vez mais longe de Deus. Abra mão da sua vontade. Senhor, eu estou passando por esse momento. E aí muitas vezes nós oramos, olha, Senhor, a gente já diz para Deus, não estou dizendo que seja errado você pedir a cura, você pedir a restauração, você pedir, não estou dizendo que isso seja errado, queridos. Mas é como o próprio Cristo nos ensina. O que que Cristo diz? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Passe a dificuldade, mas todavia não faça como eu quero, mas como tu queres. Então, que na minha e na sua vida a realidade seja, Senhor, o Senhor sabe o que eu quero. Eu quero me livrar desse problema, eu quero me livrar dessa dificuldade. Mas, Senhor, acima de tudo, eu não quero ir pela minha própria vontade, porque a vontade de Davi levou ele para longe de Deus. Cuidado, porque a nossa própria vontade de fugir do problema pode nos levar também para longe de Deus. Isso é uma advertência para nós. Que o desejo do nosso coração seja, Senhor, acima de tudo, que prevaleça a tua vontade. E por último, e não menos importante, queridos, quando Deus te chamar de volta, quando Deus te advertir, quando Deus te disser, né, como às vezes o pastor Wagner brinca aqui conosco, né, acorda, menino. Quando Deus te disser, acorda, meu filho, reage. Quando Deus fizer isso, mesmo que seja um instrumento torto, né? Como Deus ali usou os filisteus para com Davi, que você e eu acordemos e voltemos para o chamado que o Senhor conferiu a mim e a você. Qual é a batalha que você está enfrentando? Você quer orar comigo esta manhã e dizer para Deus o seguinte, Senhor, me ajude a entender a tua palavra e ter alegria no Senhor, mesmo em meio às provas e às dificuldades dessa vida. Que a minha confiança no Senhor, em vez de diminuir diante da provação, diante da dificuldade, que a minha fé seja fortalecida, que a minha confiança no Senhor aumente em meio às provas, às batalhas e às dificuldades, às montanhas dessa vida. Olha, eu já vejo várias mãos aqui se levantando, ali no YouTube também, vários colocando as mãos, um amém. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você e ao orar por você, eu oro por mim também,
Para que Deus, viu, irmã Bianca, me fortaleça e te fortaleça, Raquel, em meio às lutas e às dificuldades dessa vida. Oremos, Pai. Não estamos imunes às provas, às dificuldades, às batalhas, enquanto vivemos aqui neste mundo. A tua palavra diz que deve ser para nós motivo de alegria passarmos pelas provas, porque é em meio às batalhas é que nós buscamos mais o Senhor e de forma muito especial, é em meio às provas dessa vida é que nós sentimos ainda mais a tua gostosa presença conosco. Ó Deus Espírito Santo, que trabalhou em nosso coração para fazermos o chamado para servir a Jesus. Confirma isso em nós a cada dia. Confirma isso em nós a cada dia. Que nós nos lembremos que fomos chamados pelo Cristo, para que nenhuma voz deste mundo tire de nosso coração a convicção de quem fez o chamado, quem prometeu que estaria conosco e quem disse que um dia, se formos fiéis, se permanecermos, nos levaria para viver com Ele por toda a eternidade. Querido Jesus, obrigado por ter nos ensinado o caminho. E que cada um de nós, quem sabe eu estou orando com alguém aqui esta manhã, que foi trazido aqui para ser lembrado disso. Lembre esse teu filho, lembre essa tua filha, que está passando por um momento difícil, talvez a prova mais complicada na vida é essa prova que está vivendo nesse instante. Mas lembre ele, lembre ela, que é uma filhinha querida do Senhor, que é um filhinho querido do Senhor, e que o Senhor jamais abandone os seus filhos, abandone os seus filhos. Continue cuidando deste encontro de irmãos, desta família aqui da Sala 57, cada participante, cada moderador, que nós continuemos aproveitando esses momentos para nos fortalecermos na nossa jornada cristã, por amor de Jesus. Amém. Meu pastor Amém. Adevaldo, Graças a Deus, né? Aleluia. Benção, né, pastor? Benção demais. É muito bom. Deixa eu só me achar aqui. Já não estou nem me rapaz, achando. e você sabe que isso que eu estava fazendo aqui, estava te procurando aqui. Aí já entrou um e saiu outro, né? Aqui, ó. Agora ficamos bonitos aqui, né? Olha. Benção, meu pastor. Muito obrigado, tá? De fato, nós precisamos sempre focar naquele que é a nossa solução, aquele que é a nossa esperança. E confiar, né, pastor? Porque muitas Sim. vezes a palavra confiança, ela vem só na teoria, mas quando o momento é apertado, quando a gente se sente, né, meio que sem saída, a única saída é Ele. E parece que Deus permite algumas situações dessa, né? Para que a gente entenda que Ele é a única saída. Só que mesmo assim o ser humano é tão artista que ele cria subterfúgios, né? O C.S. Lewis ele chega a dizer que as dificuldades, né, a palavra que ele usa é o megafone de Deus, né, para chamar a nossa atenção, né, Sim, a nossa atenção. e Deus ele está sempre à disposição, né? É por isso que Jesus disse: estarei convosco todos os dias Até o até a fim. consumação do século. Nós precisamos acreditar e precisamos confiar nisso. Talvez nós não entendemos ainda de fato o que é confiança, né? Mas pela obra do Espírito Santo em nossa vida, a gente consegue caminhar por esse caminho da confiança e entregar o que somos e o que temos nas mãos do Senhor. É aquela famoso texto, né, de Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas, né? Então, pastor, obrigado, viu? Eu sei que quando você prega de coração mesmo e vem falando a palavra de Deus, a mensagem de Deus que entra no nosso coração também. Então, é de coração para coração, né? Amém.
Você sabe que sempre essa é a minha oração, né? Eu falo, Senhor, que primeiro o Senhor fale ao meu coração para que eu consiga transmitir para os demais. Pastorzão, amo você, preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus que você existe, viu? Amém. Eu também amo você, pastora Devaldo, amo meus irmãos aqui da sala 57. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e creio mais em Deus porque vocês existem. Um grande abraço e estamos juntos aí na caminhada até o final. Amém. Para a honra e glória de Ou como Deus. alguém, acho que você um dia disse, né? Até depois do fim. Até depois do fim. Muito bem. Bênção pura, sem mistura, né, gente? Bênção demais, viu? Como diz o pastor Vax, se você está dormindo aí, acorda, viu? Acorda porque tem coisa boa aí pela frente, né? Para a honra e glória de Deus, viu? Dona Margarete, abra o seu áudio, minha filha. Vamos trocar uma ideia muito legal sobre sua história com Deus, antes e depois da sala. Porque o testemunho, Margarete, bom dia. Bom dia, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, estou vendo bem, está ótima a sua imagem. O testemunho, Margarete, ele é uma soma de duas etapas: a sua vida antes da sala e a sua vida depois do encontro com esses ensinamentos que nós acabamos de mostrar aqui em nossa vinheta. Então, nós vamos aproveitar bem esse tempo, trocar uma ideia. Bom, Margarete, você teve uma mãe que marcou a sua caminhada, uma pessoa incrível. O seu bisavô já guardava o sábado antes de vocês, o rastro adventista na sua caminhada, e você frequentava a igreja com a sua mãe. Por um período você deixou de frequentar a igreja, depois você volta para ajudar naquilo tudo, né? E você teve um encontro profundo com Deus. Você foi parar num convento, minha filha. Você passou 6 anos no convento. Sim, pastor, bom dia a todos. Eu, inicialmente, né, minha mãe era uma católica de fato, praticante, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, e eu sempre ia para a igreja com ela quando criança, né? Quando chegou na fase ali da adolescência, início da adolescência, eu acabei me afastando um pouco, ela ia muitas vezes, eu não ia, e chegou um determinado momento, ainda na adolescência, que o Espírito Santo me chamou para voltar, né? Eu comecei a me aproximar, reaproximar, e nesse período eu comecei a me dedicar muito. A gente morava um bairro que não tinha ainda assim uma igreja católica construída, era um bairro novo, e aí eu ajudei na construção dessa igreja, primeiro da capelinha, depois a igreja maior, e assim, muito envolvida. E aí eu achei assim, eu tive um encontro muito maravilhoso com Jesus, e eu queria viver com Jesus, eu queria fazer a obra dele, eu queria me dedicar mais. E aí a saída que eu achei para isso seria me tornar freira. Eu falei, pronto, agora eu vou me dedicar completamente a ele. Não quero mais saber de outra coisa na vida. E tu foi E parar fui no, pro e convento. tu foi parar no convento. Fui parar no convento, fui orientada pelos padres capuchinhos, né? Especialmente o Frei Mário, frades, né, capuchinhos. Frei Mário, que hoje não é mais vivo, mas era uma pessoa muito doce, muito, muito boa. E ele me orientou e eu passei por 3 congregações, mas em uma delas eu permaneci um tempo maior, né, procurando exatamente onde é que eu ia servir melhor esse Deus, né? E eu fui ali, passei um período bom com as Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena. E lá foi assim, eu me dedicava muito. Sempre me dediquei, eu gostava muito de estar ali, eu achava que realmente eu tinha encontrado o caminho. Só que eu não gostava de rezar, né, pastor? Eu vou chegar aí, você era uma freira em formação um tanto quanto diferente, porque você não gostava muito de rezar. Você gostava mais, já tinha a indicação no seu coração da oração como um abrir do coração a Deus como um amigo íntimo. E você via naquelas repetições pouco falta de sentido naquilo, né? E aquilo começou a te incomodar. Mas outra coisa aconteceu também dentro do convento que fez você sair de lá
que foi a Margarete evoluindo, crescendo, se tornando uma mulher, e você se viu atraída pelo sexo oposto. E você, mas espera aí, a freira não pode. Eu estou querendo me casar. E acho que esse aqui não é meu lugar, não. Aí a roupa de freira não coube mais e você desistiu dessa ideia. Exatamente, né? Eu não gostava assim de imagens, não era apegada a imagens, né? Sempre que eu ganhava imagem, eu dava um jeitinho de passar para outra pessoa. Eu nunca gostei assim de imagens e também não gostava de rezar. Eu me lembro que quando eu estava lá, que eu morei um ano em Maceió, né? No colégio de São os maiores colégios religiosos ali de Maceió, no centro de Maceió praticamente. E aí eu, na hora de rezar o Cristo, por exemplo, que a gente ia para o pátio, né? Aquele monte de mulheres ali, a gente ficava girando, assim, andando no pátio, e eu ficava fazendo gracinha para distrair as meninas, até Enquanto que veio essa vocês questão. rezavam, tu atrapalhando a reza, mulher. O que é isso? Porque tu Eu não fazia as estava. gracinhas, só que assim, Olha só que as meninas, coisa. as meninas sorriam assim, quietinhas, né? Que se a irmã descobrisse que tinha alguém atrapalhando ali, né? Puxava as orelhas. E aí, até que veio essa questão, né, de sexo oposto, alguns rapazes se interessaram, eu comecei a sentir interesse, falei, não dá para ficar, não é isso, não é essa a minha vocação, né? O encontro com Cristo me fez querer ser mais dele, mas eu entendi que não era dessa forma. E aí eu Isso, saí. isso com todo respeito e admiração. E admiração à crença católica, evidentemente, mas você Sim. não se encaixou ali. Saiu de lá e escreveu uma oração numa folha dizendo que você agora não era mais candidata a freira, então tinha que ser candidata à esposa. E escreveu uma carta pedindo a Deus um marido e mulher. Me diga uma coisa, deixa eu fazer uma coisinha importante aqui. Acorda, menininho! Porque não pode mimir no culto, neném. Não pode. Mimir no culto. Pastor não deixa. Então, ó, você acorda aí, Cibele. Vamos ficar na ativa, viu? Vamos embora. Porque essa mulher, ela se casou relâmpago. Presta atenção. Quanto tempo tu namorou, noivou e casou, Margarete? Pastor Wagner, antes disso, né, eu costumava escrever minhas orações, eu tinha um caderno e tudo, mas eu não estava sem o caderno no momento e eu fiz oração em novembro. Escrevi uma folha solta, né, falando a Deus que eu ia para casar, porque eu não queria mais ser freira, então eu precisava casar. E eu havia saído do convento em agosto, fiz a oração em novembro. Quando foi em fevereiro, no dia 7 de fevereiro, eu conheci que seria meu futuro esposo, né? A gente se conheceu dia 7. Dia 12 de fevereiro, a gente ficou noivo de aliança. E dia 14 de junho do mesmo ano, nós nos casamos. Conheceu em fevereiro, 4 meses e uma semana. 4 meses e uma semana essa mulher se casou, gente. E quanto tempo tem de casamento? Vamos fazer 29 anos, graças a Deus. E o bichinho é adventista do sétimo dia. Ai, meu Deus. Graças a Deus, há três Quantos anos. filhos vocês têm, Margarete? 2 filhos. Essa não é a receita, viu, irmãos? Mas deu certo. Mostra que Graças a Deus. Deus tem caminhos que a gente desconhece, né, Margarete? Você É casa, verdade. vai constituir família, mas ainda no seio familiar, muito embora sua mãe fosse uma mulher muito piedosa, seu pai dava um certo trabalho. E os seus Uhum. irmãos junto ali, por conta da bebida e algumas coisas que tinham como práticas, tinha muito conflito na família. Aqui, irmãos, preste atenção como o Espírito Santo foi professor da família da Margarete, quando as pessoas se interessam pela verdade. Eles com conflitos em casa, os irmãos, os mais próximos que estavam ali, decidiram estudar a Bíblia e orar todo sábado à tarde pela família e para entender a vontade de Deus na vida deles, ainda com a ideia católica na cabeça. Só um minutinho, tá? Espera aí, já volto, fica aí.
Pronto, voltei. Com a ideia católica. Ontem a gente falou bastante sobre o catolicismo aqui, né? E hoje a mensagem está encaixando de novo. E aí o que Sim. acontece? Eles começam a estudar a Bíblia. E é a primeira confrontação da prática da fé da Margarete, seus irmãos e mãe, com a palavra de Deus foi com relação às imagens. E depois foi uma outra confrontação em relação ao sábado. Margarete com eles foram até o padre, perguntaram sobre a imagem, receberam uma resposta, não ficaram tão contentes, mas permaneceram frequentando a igreja, ajudando como sempre. Quando eles, me perdoem, eu estou com uma dificuldade hoje na garganta, mas vai dar certo. Hum. Quando eles se depararam com o sábado, aí eles foram no padre de novo. Vamos pular a parte da imagem, Margarete, mas eu quero que você me fale sobre a resposta do padre quando vocês disseram para ele sobre o sábado. O que que ele falou para vocês? Ele falou o seguinte, que de fato, biblicamente, de fato é o sábado, é o dia de guarda, né, deixado por Deus, mas que por uma questão de convenção, né, da católica, né, que o magistério da Igreja Católica tem esse direito, né, de mudar, né, as coisas, porque o Papa é o vigário de Deus na Terra. Então, que eles mudaram para o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, mas que o dia certo era o sábado. Eles não mentiram para nós, tentando nos enganar nesse momento. Eles disseram que realmente era o sábado, mas que por uma tradição, uma convenção da igreja, né, da Santa Sé, como assim eles falam, eles decidiram que deixar no domingo por conta da ressurreição de Jesus. Essa Aí a foi a gente resposta. falou, Essa sim, foi a essa resposta. foi a resposta. Só um pouquinho antes de você dizer o que que aconteceu com sua família. Amado, se você é católico e está aqui conosco, o que eu vou te falar agora precisa ser investigado por você. O que eu vou dizer é muito sério. Como a Igreja Católica Apostólica Romana crê, ela crê que a igreja, o corpo de Cristo, liderado pelo Papa, que é inerrante. Segundo a tradição da Igreja Católica, o padre nunca erra. O Papa nunca erra. Ele é inerrante. Junto com essa ideia de que a igreja é inerrante, eles acreditam mesmo que a tradição da igreja, segundo eles, vindo de Pedro, é a compreensão deles, não é a Bíblia, tá? Vindo de Pedro, que liga tudo ao céu e desliga tudo também, tudo está na função de Pedro, por isso que o padre, o Papa, liga e desliga. Ele quem tira do inferno, deixa no inferno. Que a missa de sétimo dia é para tirar do purgatório para levar a pessoa para o céu. Vem dessa ideia de que o Papa tem toda a autoridade. Então, se o Papa tem toda a autoridade, a Bíblia, olha o que eu vou dizer para você, amigo católico, preste muita atenção. A Bíblia, ela é inferior à tradição católica. Porque o Papa e a instituição católica está acima da Bíblia. E como a instituição católica está acima da Bíblia, eles convencionaram o domingo como dia de guarda por causa da ressurreição de Jesus, sem nenhum texto bíblico, sem nenhuma validação das Escrituras, só porque a igreja é superior à Bíblia. Você pode perguntar isso para qualquer padre. Terminou esse culto? Você é católico? Vai lá e pergunta, padre, a igreja é superior à Bíblia? Só pergunta para ele. Ele vai dizer que sim, a tradição católica é superior à Bíblia, por isso a Igreja Católica tem a autoridade para mudar a própria palavra de Deus. Por isso, agora observe que coisa interessante, Margarete. Por isso, o domingo passou a ser guardado pela Igreja Católica e este costume
costume católico foi passado para as outras igrejas. Por isso elas guardam domingo também. Olha aqui, eu vou repetir. Sem nenhuma autorização bíblica. Sem um texto para isso. Simplesmente a autoridade da tradição católica. Quando Margarete ouve isso e os irmãos, aí a resposta foi bem contundente, né? Vocês se desligam e começam uma procura pela igreja verdadeira. Vocês visitam muitas igrejas, faz amizade com o pastor que tenta abrir o leque da compreensão da palavra, mas vocês chegam à ideia de que visitar as igrejas não foi suficiente para identificar qual era a igreja que vocês deveriam, uma vez que para ser católico não dava mais, mas vocês eram cristãos e precisavam professar fé. Vocês buscam, não encontram essa resposta, continuam estudando a Bíblia, até que vocês convencionem e dizem assim, bom, não conseguimos nas visitas, não conseguimos juntos, cada um vai buscar por si, na sua luta, qual é a igreja que nós devemos frequentar, que Deus vai indicar como a igreja que ele é dele, a igreja, vou ser bem, é a igreja verdadeira mesmo. E eu vou explicar isso aqui. Margarete, você teve um sonho, porque outros dos seus irmãos foram confirmados através da própria Bíblia, Sim. através de outros mecanismos, mas você teve um sonho. Me fala desse sonho, com Deus confirmando qual era a igreja que Margarete e a família deveriam frequentar. Eu tive um sonho onde eu me encontrava com minha cunhada no centro da nossa cidade, numa praça que tem aqui, onde tem a igreja central da cidade, né? E ela, minha cunhada, virava para mim e apontava para a igreja, dizia assim: essa é a igreja. Então, para mim, não restou mais dúvida, porque eu falei com o Espírito Santo que eu queria a resposta, fosse como fosse, um sonho, uma visão, a palavra, alguém. E ele usou o sonho e a imagem da igreja e minha cunhada. Ele usou várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí eu não tive dúvida. E todos nós, cada um do seu modo, a todos nós, o Espírito Santo mostrou a mesma igreja, a igreja adventista do sétimo dia, como a igreja verdadeira. Quantos irmãos eram, Margarete? Juntos nessa comunhão aí, em oração, éramos 6 irmãos, minha mãe, mais um cunhado e, e alguns sobrinhos. Foi uma carrada de gente para a igreja. Eu achei incrível, incrível, porque geralmente quando as pessoas se frustram com a fé, elas tendem a ir para o mundo. Mas vocês não. Vocês entendiam a Igreja Católica como a igreja mãe e tudo mais, e entenderam, não estava ajustado com a Bíblia, compreenderam bem isso, e foram à procura. Vocês colocavam. Eu achei muito legal, Margarete, vocês pegavam os nomes de todas as igrejas que tinham naquela região, eles colocavam no pote, irmão. Sorteavam a igreja e eles iam visitar aquela igreja domingo, para ver se eles encontravam a resposta. E o Espírito Santo foi conduzindo, primeiro mostrou a não adoração de imagens, depois foi o professor aí, ó. O Espírito Santo mostrou o sábado, foi até a instituição, ela realmente confirmou que a Bíblia é quem diz isso, mas a autoridade da igreja, então tem alguma coisa errada. Começou a visitar até que Deus te deu um sonho. E nesse sonho, sua cunhada estava na escada da igreja. Qual era a igreja mesmo? Você falou para mim? A De... igreja adventista central de Vitória da Conquista. E ela apontava para a igreja e dizia o quê? Esta é a igreja Essa é a igreja. verdadeira. Alguém está me ouvindo aqui? Margarete pode dizer assim: nossa, que presunção, né? Tantas igrejas, o pastor Wagner está dizendo que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja verdadeira. Eu vou repetir, irmãos. Você que está aqui, a igreja adventista do sétimo dia é a igreja verdadeira. Ei, vou repetir. E isto não é presunção, tá bom? A igreja adventista do sétimo dia é a igreja verdadeira. Deixa eu explicar isso aqui, Margarete, em um minuto. Escute aqui, ó. Você que está me ouvindo.
Quando eu digo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja verdadeira, eu estou querendo dizer que ela foi separada por Deus para um propósito específico de restaurar as verdades que foram lançadas por terra pelo inimigo de Deus. Uma delas é que eu não posso adorar outro Deus. Uma delas que o domingo é o dia de guarda. E tantas outras, como a imortalidade da alma, e tantas outras verdades bíblicas que foram lançadas por terra. A lei de Deus foi pisada. A lei de Deus foi pisada. E a Igreja Adventista foi separada para restaurar isso. Quer saber como é que isso funciona? Procure um adventista maduro, uma pessoa que conhece. Me explica o que o pastor Wagner diz. Está me inquietando demais. Me explica aqui. Esmiuça isso. Ó, tem mais uma coisa. Sabe essa mudança do sábado para o domingo? Foi uma definição católica. Não tem na Bíblia. E todas as igrejas evangélicas que guardam o domingo, mesmo que inconscientemente, bebem dessa mesma mudança. Então, se você está aqui, é da Assembleia de Deus, Deus e Amor, de qualquer outra igreja que guarda o domingo, preste atenção. É do mesmo vinho desta mudança. É da mesma bebida inebriante desta mudança da lei de Deus. A igreja adventista vem para restaurar isso. Agora, o povo de Deus, a igreja invisível, ela está espalhada em todas as denominações que creem no nome de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Tem gente salva na igreja Assembleia de Deus, tem gente salva na igreja adventista, tem gente salva na igreja católica, tem gente perdida na igreja Assembleia de Deus, tem gente perdida na igreja católica e tem gente perdida dentro da igreja adventista. Uma coisa é a igreja de Deus e seus fiéis espalhados. Outra coisa é uma igreja que foi separada para restaurar as verdades plenas da palavra de Deus. A igreja adventista foi chamada para isso. Quer saber mais? Procure uma igreja pertinho da sua casa. Tem um monte de adventista lá que vai te ensinar isso. Abre o seu áudio, Margarete, porque eu não queria que a imagem fosse para você, para a gente fazer um recorte desse lugar aqui. Escute aqui, ó. Vocês conhecem a Igreja Adventista do Sétimo Dia? A sua mãe era mais relutante, mas foi a Sim. primeira a se batizar. Ô, pastor, é uma coisa que eu queria dizer, só reiterando o que o senhor acabou de dizer aí, sobre a igreja verdadeira, é que o Espírito Santo nos conduziu a buscar a igreja verdadeira. Ele não nos conduziu a buscar uma igreja evangélica, uma igreja protestante. Ele nos conduziu a buscar a igreja verdadeira. E esse era o nosso intuito. Se a igreja católica não é a igreja verdadeira, então existe uma igreja verdadeira de Deus na Terra. E é ela que a gente vai procurar. E foi assim que a gente foi conduzido, né? Com relação a Sua minha mamãe. mãe, meu bisavô, né, o avô dela, no caso, já guardava o sábado. Ele não permitia que ninguém da casa dele trabalhasse no sábado, nem que pessoas de fora trabalhassem na roça dele no sábado, né? Minha mãe relatou isso muitos anos depois para a gente nem tinha noção disso. E minha mãe, ela era muito apegada à igreja, né? Ela era uma pessoa muito fervorosa, uma mulher de fé e de oração. E aí, quando a gente começou a buscar e tudo, ela falava bem assim: eu nasci católica e eu vou morrer católica. Eu não deixo minha igreja, eu não deixo minha fé. E ela foi a primeira da família que se batizou. Ela e meu irmão foram os dois primeiros. Eu vou dizer para você, havendo sinceridade no coração, e quando a gente se depara com a verdade, a gente não resiste. Não adianta. Verdade. Sua mãe não estava apegada aos ritos da Igreja Católica, muito embora ela considerasse isso importante.
Sua mãe tinha uma experiência real com Deus. Porque quando a Sim. experiência, Margarete, é com Deus e a palavra dele se revela, não tem como permanecer no local ou numa crença que não é aquela que Deus deseja. E talvez eu esteja falando para alguém hoje aqui que está com a mão na cabeça dizendo assim: meu Deus do céu, o pastor falar um negócio aí lá na minha igreja, guarda o domingo mesmo. E agora o que que eu vou fazer? Mas eu amo os meus irmãos da minha igreja, eu amo o pastor da minha igreja. Você não pode amar mais os irmãos da sua igreja, nem o pastor da sua igreja mais do que você ama a Deus, irmão. Você serve primeiro a Deus. Entende? Então, se você é um sincero adorador e ainda guarda o domingo, você tem que entender. Não é bíblico. Pastor, a Renda, gente quase. só um pouquinho, Margarete. Renda-se ao chamado de Deus para o seu coração hoje. Eu sei que Amém. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que é difícil, mas é Deus chamando você. Sim, Margarete, por favor. A gente quase pirou com a questão do sábado. Você não tem noção, a gente ficou mais de um ano batalhando sobre o sábado. Porque a gente reunia toda semana, inclusive esses cultos da gente, nossas reuniões de sábado à tarde, existem até hoje. Todo sábado à tarde a gente se reúne em família para orar e estudar a palavra. Pastor, uma semana era sábado, outra semana era domingo, uma semana era sábado, outra semana. Foi uma batalha de mais de um ano, até a gente realmente entender que era o sábado. Não é fácil, né, Margarete? Não é fácil. A gente vem com toda a cultura, família. Essa semana eu visitei irmão João, esposo da irmã Raimunda. Ela está enferma, a gente fez a visita na casa dela. Eu e o meu querido amigo de visitação, o irmão Antônio, meu primeiro ancião da igreja do Ipanema. Um abraço, amigo. Ele vê a sala todo dia junto com a esposa. E ele tem feito as visitas comigo, tem sido uma benção. E ele disse: olha, eu gosto da igreja de vocês. O João dizendo: eu gosto da Sim, igreja de vocês, mas eu sou católico, né? Mas ele tem que entender, né? Tem que ir para o confronto com a palavra. É a palavra que tem que coordenar isso tudo, né? Só que você foi virada pelo avesso no catolicismo pelo encontro com a palavra de Deus. E muito ativa, cheia de dom, comunicativa, né? Aquela líder que ajudou a construir igreja, chega na igreja adventista do sétimo dia e vai para o mesmo lugar, vai liderar, se torna líder de grupo e hoje você é a primeira anciã da igreja onde você trabalha. Então você sim, sempre foi muito ativa na igreja. Porque sim, muito ativo. se batizam sua mãe e os seus irmãos todos, vocês batizam junto com o sobrinho, foi uma leva, foi uma carrada. E você vem para ser a católica, que não era mais, agora é adventista, mas veio trabalhando quente. E hoje é a primeira anciã da igreja onde ela frequenta. Olha que bênção, né? Mas você entra na sala em 13 de Uhum, janeiro de 2021. Você disse que deu uma olhadinha no YouTube, desconfiada, porque estava com medo de uns movimentos perfeccionistas que estavam vindo por aí. Entrou, foi entrando, viu que era um movimento sólido e o Espírito Santo foi mostrando algumas coisas nessa menina cheia de dons, de capacidade, liderança, ativa na igreja. Ele começou a mostrar alguns equívocos no adventismo da Margarete. E aí você sofre outra mudança, né? Porque lá no catolicismo foi colocada pelo avesso. Agora a sala põe no avesso de novo o seu adventismo. Quando você entrou aqui, Margarete, o que que aconteceu com você que achei tremendo o que você disse para a gente? bem, pastor, eu entrei, né, como o senhor falou aí, com desconfiançazinha, muitos movimentos dissidentes, uma preocupação, né, o Espírito Santo começou a falar, né, comigo e eu entendi que, de fato, isso era um movimento legítimo, que era um movimento adventista, de fato, não tinha nenhuma pretensão de desviar a gente da igreja, do foco. E aí o Espírito Santo começou a dizer
para mim que eu fazia muita coisa, né, para Deus, mas que eu não estava fazendo a vontade de Deus, nem para a glória de Deus. Ele começou a me dizer que eu estava me exaltando, que eu estava buscando os holofotes para mim mesma, né, para o meu próprio eu, que havia em mim orgulho, que havia inveja, que haviam coisas que eu jamais imaginei ter, que eu sempre repudiava com minhas palavras, né? E isso foi doendo, foi moendo, e não foi fácil, pastor. Você está me dizendo que quando você entrou aqui, porque a Igreja Católica, ela tem uma linguagem espiritual. Ela fala do divino Espírito Santo. Até fala mais do Espírito Santo do que nós, adventistas. Sim, A Igreja Católica tem essa linguagem. E a Margarete vem da Igreja Católica com essa carga do Espírito Santo, mas não entendendo bem isso. Quando ela entra na sala, ela começa a aprender. Já sabia a diferença do catolicismo para o adventismo, mas no adventismo ela não tinha a vida prática no espírito. Aí ela vem para essa imersão no espírito. Aí, Patrícia, o Espírito Santo começa a dizer assim: Margarete, você é orgulhosa, mocinha. hum, Ô, Margarete, você é invejosa, menininha. Margarete, sabe essas coisas que você anda fazendo na igreja aí? É tudo para aparecer. Você mesmo diz no testemunho, Margarete, você diz assim, eu me achava incrível. é triste, mas é verdade, pastor. E aí você vai me dizer uma coisa que é bem legal, Margarete. Você diz, pastor, eu fui ouvindo, eu fui aprendendo, eu fui mergulhando e os cortes começaram a serem feitos na minha carne. E os cortes começaram a ser tão profundos, começou a doer demais. Aí você falou assim, não, pastor, eu não vou aguentar, não. Eu vou parar. Olha aqui o que que acontece. Você dá uma recuada, não é? Foi. Você dá uma recuada na sala. Fala para mim por que que você recuou um pouco. Eu falei assim com o Espírito Santo, falei, olha, eu vou parar, porque eu vou ficar maluca. Eu falei isso para ele, eu falei, eu vou ficar maluca, Senhor, porque é muita coisa. E assim, tá doendo muito. Tava tudo tão certinho, tão acomodadozinho, e de repente virou um turbilhão, tudo, como o senhor falou aí, virou tudo de cabeça para baixo, né, do catolicismo para o adventismo, mas do adventismo carnal para o adventismo espiritual virou muito mais. Foi muito mais profundo, mexeu muito mais nele e machucou muito mais. Então, eu falei, não, eu não tenho como dar continuidade, porque tá doendo demais e tava tão tranquilo quando eu estava longe de tudo isso aqui, então eu vou dar uma pausa, Você sabe né? o Eu que vou está parar. acontecendo? Você sabe por que que doeu, filho? Primeiro, porque você foi exposta. Você foi exposta a você mesmo. O Espírito Santo Sim, estava Irmãos, olha aqui para mim, ó. Deus não julga a ação que nós fazemos. Deus julga o motivo pelo qual a gente faz aquilo. E aí você estava sendo investigada e o Espírito Santo estava revelando para você, Margarete, que os motivos pelos quais você fazia as coisas certas estava errado. Logo, as coisas certas que você estava fazendo não valia nada para ele. é verdade. Foi exatamente isso. E o senhor me lembrou aí, pastor, no período que eu estava num convento em Maceió, eu ia deixar bem claro aqui que eu saí da Igreja Católica, mas eu não abandonei meus irmãos católicos. Eu os amo, eu amo os padres, tenho contato com eles até hoje. Alguns vêm até aqui em minha casa. Amo demais, né? São meus irmãos. Não podia me fechar para pessoas a quem eu já amava, né? E a quem amo e desejo todo o bem, a salvação de todos eles. Mas a irmã Terezinha, ela falava bem assim com a gente. Quando a gente fazia alguma coisa que ela achava assim, diferente.
Aí ela falava, ô neguinha, qual foi a motivação que você teve para fazer isso? E o Espírito Santo fez exatamente isso comigo, né? Quais são suas motivações? Ele me mostrou quais eram, né? E isso foi muito doloroso para mim. Mas eu precisava ouvir isso, entender isso. Deixa eu esclarecer uma coisa para você que está adorando conosco aqui. Ó, presta bem atenção no que eu vou dizer. Quando eu peco, Deus não fica olhando a intenção que moveu. Só um pouquinho, deixa eu desativar o seu som, porque eu preciso ficar só na minha imagem agora. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Quando eu peco, Deus não avalia a intenção que eu pequei. Pecado é pecado. E sabe o que que a gente tem para pecado? Perdão. Para pecado, eu tenho perdão. Pronto. Pequei, pedi perdão, Deus perdoou, eu sou tratado como se nunca houvesse pecado antes. Pronto. Está resolvido. Entendeu, não? Está resolvido. Agora, com as boas obras, ouça o que eu estou falando para você, irmão. Com as boas obras, Deus avalia o que impulsionou a realização daquelas obras. Se essas obras forem feitas para exaltar, glorificar o nome de Cristo e ele aparecer através de você, estas obras são consideradas como um cheiro suave perante Deus. Estas mesmas obras, se realizadas para você aparecer, para você ser notado, para você ficar famoso, Deus nem reconhece isso. Ou seja, a coisa certa, feita pelo motivo errado, está errada. Pega a ideia. Isso é muito importante compreender. Margarete, vamos continuar aqui. Você sente a dor e ó, dá uma esfriada. Sabe por que que você esfriou? Porque você estava descobrindo que ele estava mexendo nos seus motivos e o controle você estava perdendo, porque essa Margarete aqui, que era orgulhosa, que achava que era talentosa e realmente é, mas que isso deveria enaltecer a Margarete, tinha tudo sob controle. De Sim. repente, Jesus disse assim: Margarete, não é você, Margarete. É através de você. Você não está entendendo, filho. Aí quando ele diz assim, ó, não é você, é através de você, a gente tem que perder o controle e deixar ele controlar. Você estava com medo disso. Eu vou perder o controle, pastor. Como assim? Eu controlo tudo, tá tudo tão certinho. Você não queria perder o controle. Por isso você, não, 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 espera aí. Se eu for mais aqui, eu não vou controlar mais. Não, eu quero controlar. Mas o Espírito Santo foi mais poderoso, né? Graças a Deus, pastor, mas foi exatamente isso que eu senti. Eu falei, olha para você ver como é que nós somos, né? Como é que eu sou? Vou falar diretamente de mim. Eu falei para Deus um dia, na sala seguinte, eu falei, ô Senhor, toma o controle da minha vida, meu Deus, o Espírito Santo, por favor, faz o que o Senhor quiser, pode cortar, pode ferir. Rapaz, não faz essas propostas para Deus, não, porque ele vem com tudo. Ele, Eu falei, ele veio, ele eu dei, retalha, ele corta ele, a gente. exatamente, mas ele é educado, ele espera a gente pedir. Né? Eu pedi, dei a permissão, ele falou, tá bom, filha. Aí quando eu vi que a coisa estava em uma proporção, eu falei, não, Deus, só mais um pouquinho, espera um pouquinho, deixa eu respirar, porque está muito difícil. Então Mas foi você, exatamente, então você tá cheio de cicatrizes, estou cheia de cicatrizes, dos pastor. cortes que sangraram, mas que Sim, o Espírito Santo com óleo curou essas
feridas, dos cortes que ele faz. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você gosta mais da Margarete que controlava tudo, ou você entendeu que a melhor Margarete é a que é controlada? Qual você gosta mais? A melhor que é controlada. Por E os quê? cortes são diários. Por quê que é melhor a que é controlada? Porque eu vejo que a Margarete controlada pelo Espírito Santo, ela é autêntica, pastor. Ela não precisa de disfarces, ela não precisa de capas, ela não precisa fingir, ela não precisa ter uma piedade falsa. E isso é bom Não é demais. é legal isso aqui, essa discussão é muito saudável, porque não é que a Margarete é controlada, agora é perfeita, não erra Não, nunca, não comete pecados, mesmo que eventuais, porque quem está na presença não vive pecando, não, mas pode pecar num acidente. Essa Margarete descobriu uma coisa chamada autenticidade. Realmente o que é fora é dentro. sim, Aí sabe o que aconteceu com você? Você encontrou o equilíbrio da caminhada. Quando você fala, mesmo que você eventualmente cometa erros e é falha no processo, mas está alinhada dentro. Esse equilíbrio, Margarete, é fundamental para a felicidade cristã. Você acha que o pastor verdade. Wagner não erra? Eu erro. Você acha que às vezes eu não perco o limite? Oxe, já tive que pedir perdão e vou ter que pedir perdão ainda até Jesus voltar várias vezes. Claro que sim, mas qual a diferença hoje do pastor Wagner para o pastor anterior a essa imersão no Espírito? Não é que eu sou perfeito, melhor do que ninguém, mas o meu discurso é dentro, é verdade, está dentro de mim isso tudo. E quando eu peco, eu volto, porque eu sei o caminho. Amém. E eu sei como é bom ser controlado. Eu dou um trabalho para o Espírito Santo danado. Eu também, todo Menino dia. teimoso esse pastor Wagner, mas é teimoso essa criatura, viu? Margarete, hoje você sai para representar a sala, né? Sim, Você tem um grupo que sai para apresentar a sala 57. Você, inclusive, já pregou nessa caminhada. Eu queria que a gente continuasse um pouquinho aqui nesses últimos momentos falando sobre o que você chamou de paradoxo, que é bem o que a gente discutiu aqui, né? Você disse, pastor, tem um paradoxo na minha vida. Fala pra gente que paradoxo é esse. sim. O paradoxo do próprio Espírito, né? Porque, assim, durante essa caminhada aqui, conhecendo mais o Espírito Santo, o que, que eu consegui perceber dele, né? Ele, ao mesmo tempo que ele me mostra quem eu sou, né? Que eu sou essa mulher carnal, né? Orgulhosa, invejosa, pecadora. Ele quer me usar ainda assim. E isso é um paradoxo muito, muito curioso, muito distintivo do Espírito Santo, porque eu, quando ele me mostra quem eu sou, quando ele faz o corte diariamente, me mostra, né, que há algo que precisa ser moldado, mudado, lapidado, burilado, ele mostra que eu não sou nada, que eu não passo de pó. Mas, ao mesmo tempo em que isso me leva ao chão da minha própria existência, por pensar assim, meu Deus, eu não sou nada, eu não sou nada, e isso dói muito. Aí ele vem e me usa para levar uma palavra para alguém, para fazer uma meditação, para pregar, e as pessoas dizem para mim, você foi usada pelo Espírito Santo. Eu digo, como assim, Senhor? O Senhor acabou de me dizer que eu não sou nada, o Senhor acabou de me revelar mais uma coisa terrível que está em mim, que eu nem sabia que existia, porque o exemplo disso é a inveja, que é uma coisa que eu acho horrível, que eu sempre achei horrível, pessoas invejosas, e eu falei, meu Deus, eu? E ele falou assim, e eu falo, como é que de repente eu sou tão assim e o senhor ainda me usa?
Então, ele vai me fazendo entender que é paradoxal mesmo, né? Paradoxo, Ele não quer. paradoxo. Você que nunca ouviu essa palavra, paradoxo significa contraditório. Essas coisas parecem não combinar, mas elas coexistem. Vamos entender o que ela está dizendo. Nós somos seres humanos imperfeitos, certo? Como é que um Deus perfeito nos usa? Isso é paradoxal. É contrário. Como um ser perfeito usa seres imperfeitos. Isso não deveria combinar, mas é o Espírito de Deus que consegue unir o que é contraditório. Minha natureza é contraditória, mas o Espírito Santo em mim não é contraditória à vontade de Deus. Então, o que é paradoxal, o que é contrário, é alinhado pela presença do Espírito. É isso, pastor. Fantástico. Quer ver uma Isso é coisa? lindo. É lindo. Deixa eu te dizer, tu ainda é invejosa. Tu Ainda, ainda pastor. é, tu ainda é orgulhosa. Orgulhoso. O pastor Wagner ainda é orgulhoso e ainda é invejoso. Ué, mas onde é que está o paradoxo disso? É porque como é que Deus usa invejosos e orgulhosos? É assim, ó. Quando a gente não tem o Espírito Santo, deixa eu falar a palavra espírito direito, né? Porque parece que eu falo Espírito Santo às vezes. Quando nós temos o Espírito Santo, quando nós não temos o Espírito Santo, o que vale é o orgulho. Quando nós temos o Espírito Santo, ele enjaula o orgulho e o que passa a valer é o fruto do Espírito. Aí o que é contrário aqui? Eu tenho o orgulho controlado, que se eu vacilar ele volta. Eu tenho orgulho controlado pelo Espírito e o mesmo Espírito usa esta pessoa para que ela seja humilde em Deus. Isto é contrário, mas só é possível pelo alinhamento do Espírito Santo de Deus. Você se descobriu, na verdade. A sala fez você olhar no espelho e se descobrir. E hoje, ao invés de controlar, você é controlado. Controlar. Amém. Pastor, a forma como você usou aí agora para definir nessa questão do controle do Espírito Santo em enjaular nossos defeitos, né? Vamos usar assim o termo. É muito bonitinho assim, e vem na minha mente assim, é como se ele encapsulasse, né? O defeito ele está ali, mas agora ele está inativo por uma cápsula, né? Que o Espírito Santo pôs nele para que ele fique lá quietinho. Mas a gente só vai conseguir permanecer com esse defeito encapsulado se nós permanecermos no Espírito. Porque no momento em que a carne falar mais alto, eles quebram a cápsula e eles voltam à ativa. Então, por que a gente precisa tanto ser controlado pelo Espírito? E eu vou dizer para você, não é só você que é mais feliz, porque você vive assim hoje. Todos os que estão ao seu redor são mais felizes. Porque quem vive na presença de quem é controlado pelo Espírito tende a aprender mais, tende a se aprofundar mais, tende a desejar mais, tende a se compreender melhor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz embaixo da cama. Ela tem que estar na janela iluminando toda a casa. Ou seja, quem é carente ilumina outros carentes. Hoje, você é tomada como luz. Ou seja, do catolicismo para o adventismo, colocada pelo avesso. No adventismo, entrou na sala, foi colocada pelo avesso de novo. E a caminhada é pelo avesso até o final, viu? Porque Amém. ele vai continuar fazendo cortes Corte. importantes. E Eu é todo ficaria dia. aqui, eu ficaria aqui, Margarete, a semana conversando sobre isso, né? Porque isso aqui, para mim,
é a roupa da sala, porque se eu ficar só na teoria, espírito, amor, comunidade, não, mas o que a gente está conversando aqui é o que isto aqui provoca quando entendido, ó. Aprofundamento no Sim. espírito, viver no amor incondicional, ser semelhante a Cristo e pregar com a semelhança, provoca essas mudanças. Eu estou aqui, pastor, mas eu não vivi essa experiência da Margarete, não. É porque você ainda está controlando. A Margarete teve medo. Vou parar com isso, porque senão. Mas se você continuar entregando o controle e aceitar os cortes, você vai viver a mesma experiência. Amém. Ô, pastor, eu queria dizer só mais uma coisinha assim, porque a experiência de cada um, como você sempre, como o senhor sempre fala, é muito individual, é muito particular do Espírito Santo com cada um. E uma das coisas que eu admiro, assim, por exemplo, nosso irmão Rogério Paz e na nossa irmã Thalita, eles são diferentes de mim e de você, eles não gostam de aparecer. Nós dois, pelo que o senhor fala, né, nós gostamos de estar em evidência. Nós fizemos sempre a obra estando em evidência e gostando disso. E é tão lindo, porque agora o Espírito Santo falou para mim, para você, falou para eles dois que eles precisam aparecer, porque eles são o canal. E ele falou para mim, para você, que nós precisamos nos esconder nele, porque a gente é apenas canal. Que coisa linda! Deus é lindo. É porque é o seguinte, né? Quando nós somos chamados a aparecer, você sabe que os tímidos não entrarão no céu, né? E ninguém vai deixar de estar no céu porque não gosta de vir aqui e aparecer aqui na câmera. Ninguém vai deixar de ir para o céu. Sim. Mas pessoas deixarão de ir para o céu porque foram tímidos em pregar a palavra. Essa timidez de expandir o reino não é permitido no reino. Essa timidez vai tirar a gente de lá. Não é essa timidez que o Rogério tem, nem a Thalita. Porque, na verdade, o chamado é muito paradoxal. É contrário, né? Porque você é chamado para ser luz e iluminar. Mas quando você aparece, ilumina aquele ambiente, as pessoas perguntam assim: você é cristão? Uhum. Por que eles perguntam se nós somos cristãos quando nós impactamos o lugar? Porque eles olham assim, ó, não é possível. Uma pessoa natural não age assim. Algo diferente tem nessa pessoa. Ela conhece a Deus. Significa que o que eles viram em você foi o Deus que você representa. É assim que a gente aparece. Sim, Quando a luz que em nós há é Jesus. Não tem importância nenhuma em que você seja o mais conhecido, que você seja famoso, que todo mundo queira falar com você, que todo mundo queira o seu telefone, que todo mundo queira que você pregue na igreja. Tem importância nenhuma, desde que a luz que em você existe é Jesus. Inclusive, ele espera que a gente tenha essa fama. Todo mundo quer ver, amém. todo mundo quer ver, todo mundo quer ver uma pessoa famosa aí, uma pessoa famosa. Todo mundo quer ver Pastor o Bulhão. borbulhão. Problema nenhum, desde que a luz que exista no pastor Bulhão seja de Jesus. Quando eu olho para o Bulhão, Amém. vejo Cristo nele. Pronto. Agora, nós não temos alternativa de dar embaixo da cama. A luz foi colocada na janela para que todos vejam. Você tem que ser visto. É impossível um homem que foi colocado pelo avesso ser invisível. É impossível. Então, se ninguém te nota, se ninguém precisa de você, se ninguém pede uma oração para você, se ninguém quer estar ao seu lado, opa, coloque seu adventismo de molho. Ou pelo avesso, como foi colocado da Margareth. Amém.
Que bom, né, Margarete? Que papo jóia esse, hein? Vamos terminar? Muito bem, pastor. Vamos. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, filho. Amém. Eu também te amo, pastor. Amo todos dessa sala maravilhosa. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Quero mandar um abraço especial para nossos irmãos queridos da sala Manancial e da Emanuel, que são o mesmo telhado, assim como a sala 57. Que beleza. E Muito da obrigado. equipe Desaguar, né, pastor? É isso, a Deixa eu equipe falar das meninas. divulgando. Vamos orar, filhinho? Vamos orar. Pai bondoso, que coisa boa toda essa costura que a sala teve desde o começo. Hoje, nossa ênfase é a comunidade saudável, exatamente isso que aconteceu com a Margarete. Ele moldando o vaso, ele assemelhando esse vaso a Cristo, mesmo que doa, porque ele que define a forma, ele que define que tipo de vaso eu vou ser. Isso dói mesmo, mas quando a gente assimila e vê que ele no controle é melhor, a gente começa a ter muita alegria nesse estilo de vida controlado por ele. Que seja a nossa experiência, a experiência de todos aqui nesta sala. Batiza-nos mais uma vez com o teu Espírito, Jesus, e amado Espírito Santo, centraliza Jesus, entroniza Jesus em nosso coração de tal maneira que nada mais importe a não ser Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos no nome precioso dele. Amém, amém. Muito obrigado e um grande dia na presença de Deus, viu? Amém, amém. Sabe, pastor, uma frase que eu pego assim para mim da Bíblia é que eu preciso dizer todos os dias, como João falou, é necessário que ele cresça e eu diminua. Essa é a minha frase, assim, meu versículo diário, porque eu preciso disso todos os dias. Feito. Muito obrigado, um grande dia na presença de Deus, viu? Amém, amém. Deus Tchau. abençoe, pastor. Abençoe a todos. Você conheceu a irmã Margarete, uma das intercessoras da sala 57, divulga a sala onde vai, né? Uma bênção, um testemunho. Gostou do testemunho dela? Manda o seu. Sibeli, você não mandou o seu ainda. Manda o seu, viu? Eu vou estar aguardando, via moderadores. Saúde Lima, manda o seu. Patrícia, Fernanda, o evangelista José Williams. Manda seu testemunho, varão. Deixa eu contar a sua história. Olha, toda história é importante. Toda história. Tá bom? Bom, já oramos. Nós agora, hoje eu vou fazer a pipoca. Estava com saudade de fazer a pipoca. Eu tenho a impressão de que eu ouvi um bom dia com alegria Bom bem. dia, com Bom dia, muita galerinha! alegria. Bom dia, Pastor Cal! Olha aí, Bom ó. dia, com alegria. Bom dia, Muito bem, muito bem. Pastor Ao fim da Wagner. sala, Acabar com a Também, pipoca. um, Tchau. dois, três. Ao Hora pessoal, de bom dia, dizer até amanhã. Até Amanhã, amanhã! olha você na telinha aí, ó. Até Beijinho, Como ela cuida bem da amanhã. mãezinha dela, eu nem chamei minha dela de beijo. Até amanhã. A gente falou que ia lá até ela. Abraço! Tava